Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia, já deixe preparada aí no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Amados, geralmente, quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos enfrentando algum problema, nós costumamos fazer algumas perguntas. Nós perguntamos: será que Deus se importa com a minha dor? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? E aí, queridos, eu quero dizer para você que nem sempre nós temos uma resposta de imediato. Nem sempre quando a gente está na aflição a resposta vem tão rápido. Eu mesmo, quando estava ali no hospital, nesses dias que eu passei lá, foram dias difíceis, dia de tristeza, confiando em Deus, mas eu sabia que Deus estava me ensinando algo, e mesmo que não fosse imediatamente, Ele iria dizer porque eu estava ali. E eu já compreendi mais rápido do que eu pensava. E aí, irmãos, nessa hora, a pessoa que é descrente, aquele que não acredita no Senhor, aquele que não tem um compromisso, que não anda com Cristo, ela começa a fazer o quê? Ela começa a blasfemar da palavra de Deus, começa a fazer como fez um colunista escocês, né? Quando houve aquele tsunami em 2004 ali na costa da Ásia, que varreu toda a costa da Ásia. Então, inclusive virou até um filme, né? Aquele tsunami. E um colunista, ele escreveu o seguinte, né? Ele era ateu, e ele escreveu o seguinte, ó: espero ter razão quando afirmo que não existe nenhum Deus, porque se existisse, ele teria que assumir a culpa. Foi o que esse colunista falou. Ele falou mais um monte de baboseiras, que eu não quis nem anotar, eu não quis nem ficar repetindo, porque realmente a gente crê, a gente sabe que a pessoa que se declara ateu, ela está num processo contínuo e desesperado de querer acreditar que existe Deus. Então, como ela não consegue, como ela não se entrega para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, ela acaba dizendo que não existe Deus, né? E até o crente, irmãos, nós sabemos que até o crente mais fiel, quando está passando por lutas, ele questiona Deus também. Ele faz algumas perguntas. E não é pecado questionar Deus. Não é pecado você perguntar. Então nós vamos entender que o cristão, quando ele questiona, ele não o faz nos mesmos termos que faz o descrente. O crente questiona Deus, ele sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que Deus anda com ele, mas o questionamento dele é: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou sendo afligido? Sabe por que nós agimos assim, irmãos? Porque a nossa tendência humana é querer fugir do sofrimento o mais rápido possível. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de dor. Irmãos, nós somos muito frágeis para sentir dor. Uma dor de dente, quando você tem uma febre que sente qualquer dor, você fica desesperado. É por isso que a tendência é a gente sempre querer aliviar essa dor. E um escritor norte-americano, Jerry Bridges, ele fala o seguinte, que a dor do crente, ela parece ser mais aguda do que a dor do não crente. Mas por quê? Por que será? Ele tem razão em dizer isso. Ele diz que a nossa dor é mais severa, é mais frequente, mais inexplicável e sentida com mais profundidade do que a do ímpio. E eu creio nisso. Eu creio porque nós cristãos, tendo a certeza que Deus é bom, a gente fica um pouco se sentindo frustrado quando a gente sofre. Mas não era para sentir-se frustrado. Não era para a gente se sentir assim. Porque Jesus não falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então você também vai vencer, meu irmão. Você também vai vencer, minha irmã. Porque Jesus falou que as dificuldades vêm, mas nós vamos atravessar esse mar de dificuldades. O texto do Salmo 10,
versículo 1 diz assim: por que estás longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da angústia? Aqui era o salmista questionando a Deus. E geralmente nós agimos assim como Davi, perguntando: Senhor, por que o Senhor não chega logo? Será que o Senhor não está vendo esse processo da minha separação como está dolorido? Será que o Senhor não está vendo como o meu marido, ele é tão devagar dentro de casa? Não está vendo que a minha esposa, ela não era aquela esposa que eu gostaria que fosse? Aí os conflitos começam e a pessoa começa a se sentir frustrado. O meu filho não está mudando, Senhor. O meu vizinho continua querendo implicar comigo, Senhor. Senhor, aquela causa que eu tenho na justiça não está saindo, por que será? Senhor, parece que dentro de mim tem amarras, tem coisas que me prendem, por que será que eu não sou liberto de uma vez? Tem tantos questionamentos, irmãos, tem tanto tipo de sofrimento que a gente passa, né? Então a gente, quando o salmista fala isso, é como se ele dissesse isso: por que será, Senhor, que o Senhor não vem logo? Por que será que o Senhor demora tanto? E aí, irmãos, a Bíblia vai nos dar diversos exemplos de pessoas que sofreram, mas elas transpuseram a dor porque confiaram em Deus. Quem aqui confia em Deus? Amém? Eu confio, irmãos, e creio que você também confia. Se você não confiasse em Deus, você não estaria aqui nesta noite, cultuando o seu nome. Você veio neste lugar porque Deus queria te falar algo com você e Ele está falando. Creio que Ele já falou. Amém? Então dizer que confiamos em Deus, irmãos, quando está tudo redondinho na nossa vida, quando está tudo ajustadinho, é bom, é fácil. Eu mando um monte de versículo bíblico para as pessoas, né? Mando lá no zap dizendo que Deus é bom, confia em Deus, mas quando chega o teu sofrimento, aí você precisa ser crente, aí você precisa colocar a sua fé em prática, como eu falei aqui no testemunho passado, né? Então há um texto na Bíblia que é esse aqui, de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, que ele conta a história de um homem que tinha tudo para ser derrotado desde o seu nascimento, mas esse homem se tornou vitorioso e mais excelente do que seus irmãos, como diz aqui a palavra, né? Você já está aí no texto? Crônicas, primeiro livro das Crônicas 4, versículos 9 e 10. Olha o que diz aí. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Em algumas versões fala mais excelente. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: por que com dores o dei à luz? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te rendemos louvor nesta noite, nós adoramos porque a tua palavra é santa, é boa, é a tua palavra que traz para nós conforto, é a tua palavra que nos traz a vitória que precisamos. Que a palavra desta noite traga alívio ao coração do teu povo, traga conforto no coração daquele e daquela que sofre e que está sofrendo neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então Jabes orou a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, e aí ele continua, se o Senhor aumentar minhas riquezas, se o Senhor for comigo e se o Senhor me livrar do mal, a gente entende que pelo contexto do texto, ele está dizendo: eu continuo te adorando e sendo teu servo, embora aqui não tem, mas é como se tivesse uma continuação implícita. E aí, irmãos, o nome Jabes significa aquele que dá tristeza. A mãe dele colocou um nome muito ruim nele, aquele que dá tristeza ou que traz tristeza. E aqui você vê que o nome dele aparece numa lista de genealogia, uma genealogia da tribo de Judá.
ele era da tribo de Judá. Olha que coisa, né? Não é coincidência que os homens que vêm da tribo de Judá eram homens de fé, homens capacitados, homens que perseveravam em Deus, né? Jesus veio dessa tribo, leão da tribo de Judá. E aí Jabes, a mãe dele coloca dizendo que foi porque ela teve ele com muita dor. Mas ela pode ter passado algum processo pior do que a dor do parto. Nós não sabemos porque o texto não fala. Se a Bíblia se cala, eu também me calo. Mas aqui está dizendo, porque eu tive ele com muita dor, o nome dele vai ser aquele que traz tristeza. Irmãos, naquela época lá em Israel, o nome de uma pessoa era algo profético sobre ela. A mãe da pessoa não ia colocar só assim, eu vou colocar o nome de Nelson, porque eu acho bonito o nome Nelson. Não era só porque achava bonito. A pessoa colocava o nome do seu filho já profetizando o que ela seria. Profetizando o que ela seria na vida dela. Então a mãe dele profetizou algo muito ruim. Esse aqui é aquele que vai dar tristeza. E aí Jabes, quando ele lembrava disso, ele tinha um desgosto muito grande no seu coração. Por quê? Porque ele dizia, puxa vida, né? As pessoas vão olhar para mim e dizer assim, lá vem o derrotado. Lá vem aquele que vai trazer dor, angústia, aquele que não vai ter nada na sua vida. E aí Jabes, ele agiu de uma forma diferente. O texto diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Aí você fala, por que ele foi mais ilustre? Porque ele soube reagir diferente quando a dor chegou. Ele reagiu de forma positiva. E não só isso. Porque de forma positiva, as pessoas tentam reagir quando a dor vem. Mas positividade, mente positiva, não salva ninguém, não tira ninguém do abismo, não tira ninguém do buraco. Ele se reportou a Deus. E ele começou a orar. E Jabes fez uma oração, que nessa oração continha 4 pedidos, né? E o primeiro pedido que era, Senhor, ele fala aqui, se me abençoares muitíssimo. Jabes começou pedindo a bênção do Senhor. Em Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor, ela só enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece, ela não traz dores. Quando você anda na bênção, quando você tem um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, quando você se importa com as coisas de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, você só se torna uma pessoa mais e mais abençoada. E essa bênção vai acrescentar alegria e não dor. É isso que o texto está falando. Então, amados, se eu e você tivermos a bênção de Deus, certamente sairemos da crise fortalecidos. Hoje, quando nós subimos para orar, para a intercessão lá em cima, nós chegamos aqui 5 da tarde para começar a clamar pela vida da igreja, clamar por este culto, clamar por aqueles que estão louvando, por aqueles que estão chegando. E aí eu conclamo a você que chegue mais cedo, suba para orar. Continua a oração, irmãos. Perseverança na oração. E a irmã Fátima falou algo interessante. Ela falou assim, o crente sem luta, ele não cresce. Não existe crente sem luta. E é verdade. Quando você está em Cristo, quando você ora, confia, se posiciona, você sai mais fortalecido. Você sai mais fortalecido das suas batalhas. Por isso que a primeira coisa que Jabes pediu foi a bênção de Deus. Quando você estiver passando por lutas, ao invés de reclamar, diga, Senhor, me abençoa. Eu quero tua bênção. Eu quero, meu Pai, continuar sendo abençoado. Você, meu irmão, como é que você tem reagido diante do sofrimento? Isso é uma pergunta que exige uma resposta sua. Não sou eu que vou dar. Como você tem, se posicionado diante do sofrimento? Você tem ficado revoltado? Revoltada? É esse o sentimento que você sente? Como é que você se sente? Decepcionado? Decepcionada? Ou você fica sentindo dó de si mesma? Porque isso se chama autocomiseração. Quando você está sofrendo, que fica, ai, coitado de mim, pobre de mim, né? Isso é sentir pena de si mesmo. Deus não quer isso para você. Deus quer que você reaja como Jabes reagiu.
Jabes reagiu no meio do sofrimento. E como é que você reage ainda? Será que você fica culpando pessoas? É muito fácil eu estar sofrendo e eu dizer, a culpa é da irmã Divanete. A culpa é do irmão Rodolfo. A culpa é da Mônica. É fácil. No meu sofrimento, eu tenho que entender que é culpa, muitas vezes, do meu próprio pecado. Irmãos, quando o crente sofre, só tem duas explicações. Ou ele está sofrendo para ele sair mais forte e ser provado na fé, ou ele está sofrendo porque ele está desobedecendo a Deus em alguma área. Só tem duas explicações. E quem está sofrendo com Cristo sabe por que está sofrendo. Não se engana. A gente sente no coração quando nós estamos sofrendo. O Espírito Santo trata com você e diz, olha, você está sofrendo por isso. Então deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Ao contrário do que muitos pensam, que Deus tem prazer em ver pessoas sofrendo e morrendo, como fez aquele colunista escocês, a palavra de Deus diz que Deus, ele não se agrada com a morte do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não anda com Cristo, aquele que não se importa com as coisas de Deus, aquele que anda de acordo com a sua vontade. Olha o que o Senhor vai falar aqui, ó. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Esse texto que está escrito no livro de Ezequiel 33, versículo 11. O profeta Ezequiel dizendo que Deus não se agrada com a morte daquele que ainda não anda com Cristo. Deus não se agrada com a morte de ninguém. E muitas pessoas ficam se questionando, o mundo está passando por tudo isso, onde é que Deus está? Onde é que Deus está que não está vendo? Deus está vendo, irmãos. Mas é interessante que as pessoas sofrem e não percebem que a causa do seu sofrimento é por causa do nosso pecado. Pastor Davi pregou aqui na quarta-feira e ele disse algo, que Jesus foi morto não foi por causa do pecado do judeu, foi por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. Foi por causa das nossas transgressões. Então o mundo sofre por causa do pecado. O mundo sofre por causa do pecado. Não é culpa de ninguém. E Jabes, ao invés de sair culpando quem quer que fosse, ele entendeu que ele precisava desse Deus amoroso. Jabes entendeu que precisava desse Deus misericordioso. E é assim, irmãos, também que o salmista, ele conhecia o caráter de Deus e fez aquela oração, porque ele compreendeu que esse Deus de amor poderia mudar a sua história. Aquele Deus de amor poderia lhe abençoar, que ele poderia transformar uma tragédia anunciada na sua vida em bênção. Tem uma ilustração que eu já falei para vocês em outros cultos, e eu gosto dessa ilustração. É de um náufrago, que ele alcançou uma ilha e ficou vivendo naquela ilha por várias semanas, meses. E ele orou insistentemente a Deus. Aquele homem todos os dias dizia, Senhor, me tira desta ilha. Senhor, muda a minha situação. Senhor, manda socorro para mim. E o que aconteceu? Nada de ajuda chegar. Nenhuma ajuda chegava. E esse homem, certo dia, montou uma barraca, juntou umas madeiras, montou uma barraca, colocou seus poucos pertences ali dentro e saiu para ir procurar comida, na selva, lá na ilha. E aí, quando ele saiu, a barraca dele pegou fogo. Quando ele voltou, ele colocou as mãos na cabeça e ficou desesperado. Falou, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? E deitou no chão, esperneou, chorou. Por que o Senhor fez isso? Se minha situação estava ruim, agora está pior. Não é assim, irmãos? Às vezes, a gente está passando por uma luta, de repente chega outra, e mais outra, e mais outra. Você fala, meu Deus. Eu sempre lembro daquele filme, Desventura em Série,
com o Jim Carrey, né? Era uma coisa atrás da outra. Acontecia uma coisa ruim, depois outra. Eu falei, misericórdia. Então, às vezes, é assim na nossa vida. Só que Deus está trabalhando. Cassiane tem um louvor bem antigo dela, que eu acho lindo aquele louvor, quando ela diz, quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Amém, igreja? Deus está na tua vida, pode parecer em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, irmãos, continuando aqui essa ilustração, quando chegou no dia seguinte, o homem recebeu uma ajuda, o navio chegou para salvá-lo. E aí ele falou assim, como é que vocês souberam que eu estava precisando de ajuda? E aí o pessoal falou, simples, você mandou um sinal de fumaça, né? Então aquela barraca queimando e o sinal de fumaça subindo, era providência de Deus para ele. Era a resposta da oração dele. E olha que interessante que eu lembrei agora, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança. As nossas orações sobem para o céu como fumaça. E penetra, né, os céus e traz resposta de Deus para nós. Amém? Traz respostas de Deus para nós. Então, às vezes, irmãos, é assim. Você ora e você se cansa e não vê nada acontecer. É como um amigo meu, que eu já falei aqui. Orou, pedia a Deus, jejuava para sair da homossexualidade, não acontecia nada, parecia que não acontecia. Aí ele falou, já que não acontece nada, eu vou voltar para o mundo. Voltou para o mundo, né? E aí veio com aquela história de dizer para mim que não existe ex-homossexual. Então acabou saindo da presença de Deus. Então, querido, não desanime. Não desanime, essa palavra é para você nesta noite. Essa palavra é para você. Deus está atento ao teu sofrimento. Deus não desampara seus filhos. Ele não nos desampara. Então faça como Jabes, reaja positivamente. A primeira coisa que Jabes fez, qual foi? Pedir a bênção de Deus. Deus me abençoa. Quando você estiver sofrendo, daqui para frente diga, Deus, a luta está difícil, mas me abençoa. Me abençoa, Senhor. Segunda coisa que Jabes pediu, que ele fosse um homem próspero. Não é pecado você pedir prosperidade a Deus, tá? Prosperidade são bênçãos. Bênçãos materiais também são bênçãos. Nós não vivemos pregando aqui para você dar um carro para a igreja que Deus vai te dar mais 2 carros. Nós não vivemos pregando aqui para você dar a sua casa, seu apartamento, que Deus vai dar 2. Nós não pregamos isso. Nós pregamos que Deus é fiel. E as bênçãos de Deus não acrescentam dores. E onde o cristão vai, ele já é abençoado. Amém? Quem anda com Cristo não precisa nem ficar pedindo bênção, porque ele já é abençoado. As bênçãos acompanham. Lembra do que o Senhor falou para Josué? Aonde tu colocar a tua mão, é teu. Aonde colocar a planta dos teus pés, também é teu. Entendeu, irmãos? Pega esse hábito de você começar a profetizar, de você dizer, Senhor, hoje eu não tenho isso, mas em nome de Jesus, eu profetizo que eu terei, porque o Senhor quer me abençoar. Amém? Não tenha medo disso não. Tem pregadores que dizem que nós não devemos pedir coisas materiais. Eu peço. Eu pedi a Deus uma casa própria, me esforcei e Deus me deu. Eu não estou dizendo a você que as coisas caem do céu. Deus dá, mas lute. Lute que Deus vai te dar. E tem outras coisas e outros sonhos que eu continuo pedindo a Deus e estão se realizando. Eu já tenho visto Deus realizar meus sonhos até aqui, que se eu morresse hoje, eu morreria contente. Não tenho mais do que reclamar. Mas eu ainda tenho sonhos e quero mais realizar meus sonhos. Amém? Em nome de Jesus. Jabes foi esse homem que disse assim, Deus, alargue as minhas fronteiras, aumenta minhas terras. Parece estranho, né? Você ver alguém orando assim. Mas Jabes, ele pediu a Deus, na verdade, que fosse próspero para abençoar outras vidas. E ele abençoou. Inclusive, em outro texto de Crônicas, que eu não me lembro agora, está escrito que
tem uma cidade lá em Israel com o nome de Jabes. Uma cidade inteira. Irmãos, quando as pessoas colocam o nome de um sujeito numa rua, você acha que foi por quê? Porque aquela pessoa foi importante para aquela comunidade. Então Jabes foi um homem importante para aquele povo, a ponto de ter uma cidade inteira com seu nome. Foi uma pessoa, a Bíblia não diz, mas eu creio que Jabes foi generoso. Uma coisa que nós precisamos ser é generosos. A Bíblia diz que quando você é generoso, Deus também é mais generoso ainda com você. O apóstolo Paulo diz que as igrejas da Macedônia eram pobres, irmãos. Eram igrejas pobres. Eram aqueles que dividiam um pão, mas diziam, irmão, eu fico com metade, a outra metade é tua. Mas eles abençoavam os missionários. Eles abençoavam as outras pessoas. Às vezes você não oferta na igreja, ou você não dá nada para quem está precisando, porque você fala, pode faltar para mim, irmão. Não vai faltar nada. Teu guarda-roupa está cheio de roupa que você nem usa. Essa semana vai lá, abre a porta do teu guarda-roupa, tira o que você não usa e se desfaz, se desprende. A tua despensa está cheia de comida. Eu tenho notado que as cestas básicas aqui na igreja diminuíram. As pessoas não estão trazendo alimento. Mas é porque está tão caro, pastor. Mas Deus tem abençoado sua vida. Tem faltado comida na sua casa? Não. Se Deus te dá capacidade para comprar 1 quilo de açúcar ou 1 de café, compra 2. Traz um para a igreja para doar para quem está precisando. E Deus vai multiplicando a tua sementeira, a tua seara. Irmãos, não tem medo de crise não. Não tenha medo de crise. Nós não dependemos desse mundo. Nós dependemos de Deus. Tá para chegar aqui, já está para acontecer aqui as eleições desse ano. Não fique tomando partido e nem perdendo seu tempo, anunciando um candidato ou outro. Eu creio que o candidato que vai entrar para governar o Brasil, ele já foi determinado por Deus. E se for aquele que a gente pensa que será o pior, Deus transformará esse pior para o seu povo em bem. Deus transforma, irmãos. Então eu não tenho medo. Eu não discuto política. Voto consciente em quem eu tenho vontade de votar. Você não precisa ficar dizendo, eu votei em A, votei em B. Você vota em quem você quer. Você tem opinião própria. Eu não manipulo igreja para dizer, igreja, vamos apoiar só fulano de tal. Você vai votar em quem quiser. Analisa, ouça jornais e, acima de tudo, ore. Deus, me direcione para eu votar em quem o Senhor vai querer sobre esta nação. Amém? Então, irmãos, não tenha medo. Então Jabes pediu para ser próspero, porque ele foi de bênção para os outros. Na cultura do Oriente, eles acreditam que esse nome vai desempenhar um papel muito importante. Por isso que Jabes pediu a Deus, alarga minhas fronteiras. Foi em que sentido você acha? Ao invés de eu ser aquele que traz tristeza, eu seja aquele que acrescenta bênçãos na vida das pessoas. Aquele que ajuda o necessitado. Amém? Então foi isso que ele pediu. Então o cristão, irmãos, pede a Deus riqueza sim, mas não para ele só, para abençoar o outro. Para abençoar o outro. Amém? É o segundo pedido de Jabes, qual foi? O primeiro ele falou, Deus, me abençoa, pediu a bênção de Deus. Depois ele pediu para Deus fazer o quê? Alarga minhas tendas, aumenta a minha fronteira, Alargar minhas tendas é que eu seja próspero. Tem Bíblias numa linguagem mais simples que fala isso mesmo, que eu seja mais próspero. E aí vem o segundo pedido da oração, o terceiro, da oração de Jabes. Ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele. Ele fala aqui, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Então você observe que ele queria ser próspero, mas com a presença de Deus. Tem gente que quer ser rico e despreza Deus. Porque o rico, irmãos, é por isso que Jesus falou, quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. Porque o rico, ele tem
tanto dinheiro, e às vezes se acha uma pessoa tão cheia de sabedoria, que ele fala: para que eu quero esse Deus? Esse Deus aí é para os miseráveis, para os pobres, que não tem mais a quem recorrer, e fica se rastejando através desse Deus. Olha a arrogância do camarada, é assim, irmãos. Mas Jesus não quis dizer que o rico não se salva, porque Nicodemos, da Bíblia, ele era riquíssimo, e Nicodemos se salvou. José de Arimateia foi quem deu um túmulo. Ele tinha um túmulo lá que ninguém tinha usado, e ele falou: Jesus vai ser colocado no túmulo que seria para minha família, e só quem era enterrado dentro de uma caverna era quem tinha muitíssimo dinheiro. Jesus foi enterrado como os ricos, foi para aquele lugar. Foi José de Arimateia. Levaram José de Arimateia e Nicodemos, homens ricos que temiam a Deus, e pegaram os lençóis que nunca foram usados para envolver o corpo de Cristo, para embalsamá-lo. Existem homens de Deus que têm dinheiro, têm posses e são tementes a Deus, que usa seu dinheiro com sabedoria no reino de Deus. Então, aqui ele pediu agora a presença de Deus. Ele queria sair do sofrimento e ser um homem bem-sucedido. Então, querido, nós precisamos também pedir isso para Deus. Pai, que eu seja bem-sucedido, mas que eu não me esqueça do teu nome. Porque tem gente que, se crescer um pouquinho as riquezas, a pessoa já esquece de vir para a igreja, já esquece de orar, já começa a querer pisar nos outros, não tem estrutura. E Jabes disse: eu quero ser próspero, mas eu quero a tua presença. O escritor, o pregador David Wilkerson, ele escreveu assim, um dos maiores exemplos que é visto na Bíblia é em Moisés. Ele estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, não lhe seria útil empenhar-se em qualquer coisa. E aí, irmãos, quem puder, abra em Êxodo 33:15. O que Moisés disse lá foi assim, ele disse ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele estava dizendo: Senhor, sem a tua presença, eu não dou um passo. Moisés ia subir, se deslocar de um lugar para outro com o povo, mas ele disse: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Porque Deus falou: vai, Moisés, que eu vou mandar um anjo. Ele falou: não quero anjo, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, porque se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Irmãos, não é proibido você ter riqueza, não é proibido você pedir qualquer coisa que seja para Deus, se estiver dentro da vontade dEle, desde que você priorize a presença de Deus na tua vida, desde que você priorize a mão de Deus na tua vida. Agora, igreja, eu pergunto para você, vou abrir um adendo aqui bem rápido, nós já estamos quase encerrando essa mensagem. Eu pergunto para você: como é que eu posso ter a presença de Deus? Será que você saberia explicar para as pessoas como podemos ter a bênção de Deus? A Bíblia diz que nós não podemos ter a presença de Deus quando nós rejeitamos Cristo. Sem Cristo, não temos Deus. Não adianta. Eu percebo, irmãos, que parece que muitas pessoas têm medo de falar Jesus Cristo. As pessoas só falam: não, eu creio em Deus. Não, eu sou da igreja. Irmãos, eu e o meu irmão Cosmo estavam conversando essa semana, e ele tem a mesma opinião que eu. Pensa uma coisa que eu tenho raiva, é alguém dizer: eu sou da igreja. Ah, eu sou da igreja. Irmão, ser da igreja não quer dizer nada. Você tem que dizer: eu sou de Cristo. Porque tem muita gente que é de igreja e não tem misericórdia do outro, vive em guerra com seu irmão, não abençoa o próximo, não dá um passo para colaborar na casa do Senhor, para fazer nada. Então tem muita gente que é de igreja, mas não passa disso. Nós não precisamos ser de igreja, nós precisamos ser de Cristo. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cuidado, que tem religião pregando esse versículo errado. Uma palavra muda. Eu já recebi, alguém mandou para mim esse versículo errado.
mandou o versículo escrito assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando a religião prega que ninguém vai a Deus se não for por Cristo, a pessoa está dizendo que Cristo não está assentado à direita do Pai. Preste atenção nesse versículo de hoje em diante. Se alguém mandar para você, ninguém vai ao Pai, não passe ele para frente. Ninguém vem, porque Jesus está à direita do Pai. Ele falou com essas palavras: se eu estou aqui, você só vem até aqui se você tiver o Pai. Amém? Então, cuidado que um versículo pode estar escrito errado. Preste muita atenção nisso. Eu asseguro, aqui está em João 5,24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Hebreus 7,25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam em nome de Deus. Se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7,25. Entendeu agora? Ninguém vai até o Senhor. Jesus está dizendo: ninguém vem, porque foi Jesus que escreveu. Mas eu te digo, ninguém pode dizer que é servo de Deus se não crê que Jesus é Salvador, é Senhor. E não só crê, você precisa deixar Jesus ser o teu Senhor. Irmãos, se você diz que Jesus é o teu Senhor, por que é que você é tão desobediente às coisas de Deus? Deus fala e você não ouve. Você tem ministério na igreja, Deus fala com você e você endurece o coração e não faz. Vocês viram o meu próprio exemplo. Vocês viram o meu próprio exemplo. Eu estava desobedecendo a Deus no quesito e Deus cobrou de mim. Deus cobra. Se Deus está te chamando para fazer a obra, faça. Se Deus está te chamando para ser um intercessor na casa de Deus, seja. Se Deus está te chamando para se reconciliar com alguém hoje, faça isso hoje, para que deixar para amanhã. Se Deus está te chamando para você vir limpar essa igreja com os demais da equipe, venha. Irmãos, eu tenho dito que quando nós separamos tempo para Deus, o verdadeiro crente, ele entende que o seu tempo, às vezes a gente ora, olha como muitas vezes nós somos hipócritas. A raiz da palavra hipócrita, a palavra ator, vem de uma raiz de uma palavra chamada hipócrita, que foi do primeiro ator que já existiu na face da terra, que era Hipócrates. Essa raiz dessa palavra tem um sentido, e nós muitas vezes fazemos isso. Às vezes a pessoa fala: ó Deus de Abraão, Deus de Jacó, abençoa minha igreja, que minha igreja seja isso e seja aquilo. Aí a igreja precisa de você. Eu não vou, estou cansado, estou cansada. Eu não vou fazer isso não, o pastor Henrique pede demais. Ele que vá. Eu só não vim essa semana limpar os vidros dessa igreja aqui com veja, porque eu estava com minhas pernas tremendo, eu ainda estou me recuperando de uma cirurgia. Miriam falou: fique em casa. Eu falei: eu vou limpar os vidros daquela igreja com veja, que eu quero ver eles brilhando, porque quando eu passo para o posto de saúde, eu olho e vejo ele manchado, isso me incomoda. E eu já tenho pedido isso centenas de vezes. E eu não tenho medo de fazer faxina, porque faxina na minha casa eu faço, e na igreja eu também faço. Só que o apóstolo Paulo falou o seguinte: não é justo aqueles que trabalham com a palavra de Deus, que traz o alimento da palavra para Deus, estar trabalhando e servindo às mesas. Porque eu preciso de tempo para trazer uma palavra de conforto para a tua alma. Eu preciso de tempo para preparar o meu coração e trazer uma palavra para você. Mas Deus tem levantado pessoas aqui, irmãos. Você, mais uma vez, dentro da palavra, eu faço esse apelo para você. Eu não estou brigando com você, eu não estou te forçando a nada. Só peça a Deus coragem, determinação para fazer essa oração para Deus. Qual é a oração? A oração parecida com a de Jabes, mas em forma de serviço. Pegar uma vassoura. Quando você está varrendo aqui, quando você está pintando aqui,
Deus está dizendo: muito bem, meu filho, porque você está fazendo com prazer. Deus, Ele não aceita nenhuma oferta que não seja dada com alegria. A igreja de Deus é feita de voluntariado. Irmãos, pensa você, se nós fosse pagar gente para limpar a igreja, gente para pintar a igreja, se nós fosse pagar para tudo que é feito aqui dentro da igreja, e não tivesse os voluntários, o dinheiro que você deposita aqui, não dava para pagar. É justo uma só pessoa tirar do seu bolso e pagar? Tem um ditado no mundo que é assim: onde todo mundo paga, não fica pesado para ninguém. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade. Onde todo mundo trabalha, não fica pesado para ninguém. A casa onde o filho ajuda o pai a lavar a louça e secar, é uma casa abençoada e todo mundo vive feliz, porque a mãe tem mais tempo para sentar, pelo menos, e conversar com o filho. O pai tem tempo de chegar e poder descansar. Agora, a casa onde a mãe é escrava, que faz tudo só, o homem também é como um escravo que faz tudo só, e os filhos estão só lá, no celular, com o dedinho no celular dentro do quarto, essa casa está dividida, essa casa não cresce. E pais, eu vou falar para vocês, tenha coragem, porque eu conversava com as nossas irmãs essa semana, que nós viemos ensaiar um teatro aqui na igreja, e eu conversava com elas que nós pais temos que ter coragem, porque às vezes a gente é mole, às vezes a gente tem medo de disciplinar nosso filho. Faça, mesmo que seu coração doa, tire ele do quarto, tire ela do quarto e diga: ó, vai fazer tua parte. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Essa igreja essa semana não foi terminada de pintar, a porta ainda não está pintada. Eu coloquei um aviso no grupo, pedindo: irmãos, quem puder, ajude o irmão Edilson e o irmão Cosmo, sábado de manhã eles estarão lá, para terminar de pintar a igreja. Ninguém falou nem A nem B, nem no grupo da igreja, nem no da célula, nem para mim no privado. Amém. Amém, eu falo isso sem mágoa. Mas se nós tivesse um homem ou dois prestado atenção naquele aviso que eu pedi, eu não mandei, e tivesse vindo, nós já estava terminado. Hoje nossas crianças não estão na igreja, por quê? Por causa da negligência da igreja. Ah, mas as crianças não veio só um dia, não tem problema. Irmãos, criança ama estar na igreja. Quando você diz para uma criança: hoje não tem escola bíblica, a criança chora. Não é como nós, que às vezes, de repente, se eu disser que hoje não tinha culto, talvez alguém até pulasse de alegria, porque ia ver o Fantástico. Eu não duvido não, irmão, né? Eu não duvido. Então, irmãos, a criança, ela ama estar na igreja. E eu pedi no grupo para ninguém subir, porque as salas lá estão tudo revirada, está tudo suja. Então, querido, veja isso, analisa isso e fala: Deus, me ajuda a fazer essa oração em forma de serviço, em forma de amor. A tua presença ande comigo, Senhor. Eu quero a tua presença. Primeiro Jabes pediu o quê? Me abençoa. Depois Jabes pediu que eu seja próspero, alarga minhas tendas. Depois ele falou: quero a tua presença. E por último, Jabes pediu o quê? Proteção de Deus. Olha o que ele fala no final: e se fizeres do mal, fizeres que do mal não seja eu aflito. Então Jabes invocou o nome de Deus, pedindo para ser livre do mal. Lembra quando a gente ora o Pai Nosso? O Pai Nosso fala: livrai-me de todo mal. Então não é para nós ficar repetindo o Pai Nosso todo dia, dizendo: me livra do mal. Senhor, me livra daquilo que eu tenho medo. Eu ensinei isso para os adolescentes semana passada aqui, na terça-feira passada. Então eu falei para eles: eu tenho pedido a Deus, como eu posso traduzir o Pai Nosso? Pedindo que Deus me livre da gangue do Pix, que eu tenho medo. Pedindo para Deus me livrar de sequestro. Pedindo para Deus me livrar de acidente automobilístico. A gente sai e não sabe se volta. O trânsito de São Paulo tem matado mais gente do que a guerra do Vietnã. Então, pede a Deus: Senhor, me livra. Estou saindo de casa, mas guarda meu caminho. Guia meus filhos, guia minha esposa. Então Jabes pediu isso, que eu e você podemos pedir hoje. Diga para Deus qual é o mal que você quer que seja livre. Me livra da língua mentirosa.
Me livra da falsidade. Quem é que quer ter amigo falso? Deus me livre, né? Quem é que quer pessoas com a língua caluniando tua vida? Ninguém quer. Me livra desse tipo de gente. Me livra do mal. Só Deus, irmãos, pode dar a verdadeira proteção. Salmo 20, versículos 7 e 8. Se você quiser abrir aí comigo, Salmo 20, versículos 7 e 8. Diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Muitos confiam, irmãos, naquilo que têm. Muitos confiam em outras pessoas. Quando você fizer uma entrevista de emprego, não fique confiando porque você tem alguém que te conhece lá, que o emprego já é seu. Confie que Deus é quem vai abrir a porta. Falou, Deus é o Senhor quem vai abrir essa porta, porque a porta que Deus abre, irmãos, ela só traz bênção para nós. A porta que Deus abre, que Ele escancara para você, você tem que mergulhar e agradecer a Deus, sabendo que foi Ele. Às vezes nós damos glória para a pessoa errada. Muitos caem, né? Mas nós estamos de pé. Então, para concluir aqui, irmãos, por isso quero trazer uma palavra para você que está vivendo essa luta, para você que está vivendo um sofrimento, para essa batalha, essa briga na tua alma, porque a maior briga, irmãos, que a gente enfrenta é com a gente mesmo. Ou briga ruim, é quando tua mente quer pensar ou ir para um lado ruim e teu coração quer ir para Deus, né? Aquele louvor que fala, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Eu posso até meu corpo querer errar o caminho, mas o meu coração tem sede de Deus. Nós queremos Deus. Então, irmãos, se você está vivendo essa luta, esse sofrimento, faça como Jabes. Clame a Deus. Faça como essa oração de Jabes. Tem um livro, a oração de Jabes. Tem um livro que alguém escreveu, a oração de Jabes. E as pessoas têm dito, irmão, ora que a oração é poderosa. Eu não gosto dessa expressão. Oração não é poderosa. A oração é o gatilho que aciona a mão de Deus, e o Deus do poder, o Deus poderoso me abençoa. É a oração que é o gatilho que aciona a mão de Deus. É a oração que desperta, que mexe, para que Deus haja em meu favor. Não é a oração que é poderosa. Outra expressão no meio cristão. Hoje eu vou para a igreja porque é dia de Santa Ceia. Não é a ceia que é santa, é o Deus que é santo. Eu vou para a igreja para celebrar o Deus que vai voltar, para celebrar a volta de Cristo, cumprindo a ordenança do Senhor, participando da ceia. Mas não adianta eu vir para a ceia também, se eu estou de mal com toda a igreja. Aí eu chego na ceia com a roupa mais bonita. Ai, que bom que eu vou tomar a ceia hoje. Irmão, se você está de mal com alguém e vai tomar a ceia, você vai comer um pedacinho de pão só e tomar um pouquinho de vinho. Era melhor você comer um pão todo em casa para encher o bucho e tomar um copo de suco em casa do que você vir ser fingido na igreja. É, irmão. É verdade. Porque o povo torna umas coisas místicas. Hoje é dia de Santa Ceia. O camarada vive de mal com todo mundo, não fala com ninguém. Santa Ceia. Não é Santa Ceia. Para começar, ela não é santa. A ceia é o Senhor. O santo é o Senhor. A ceia é uma ordenança. Quando eu como aquele pedaço de pão e tomo o cálice, e dou uma risada para a Michele, e troco o meu cálice com a Michele e com o Fernando, eu estou dizendo, eu amo tua vida. Agora adianta eu viver em guerra com eles dois, e no dia da ceia, ô irmão, paz do Senhor, né? Isso é clichê, irmão. Isso é clichê, é fingimento. É fingimento. Faça como Jabes, né? Ele vai mudar a tua sorte, vá além. Deus é quem muda o coração. Jabes tinha um coração quebrantado, irmãos, para fazer essa oração. Talvez a sua situação de dor ainda não chegou ao fim por causa do teu coração que é duro. Coração duro, irmãos. Às vezes a gente pensa que, eu sou tão bonzinho, sou um crente tão bom.
Lembra do meu testemunho? Era para eu ter sofrido 7 dias, eu sofri 21 dias, porque eu não fiz logo o que Deus mandou. Então quando eu falo isso para você, eu não estou apontando o dedo para você, eu estou dizendo eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso mudar. A minha guerra, quando eu ponho o pé na minha cama, no chão, quando eu acordo, é olhar para mim mesmo e dizer, mais um dia que eu quero ser firme. Que o dia que a hora que você está mais vulnerável é quando você acorda. Tem dia que você acorda que você não quer ouvir nem o som da fala de ninguém, quanto mais adorar a Deus. Então você já tem que acordar orando. Deus, me abençoa hoje, faça que meu coração seja mais incendiado pela tua presença e que eu ame mais as pessoas. Já acorda assim, irmão, para que a guerra seja ganha. Talvez a sua situação não chegou, não acabou ainda, porque você está com o coração endurecido. Você não quer ouvir, não quer obedecer. Deus está falando, faça isso, você fala, não vou fazer. Faça aquilo, não vou fazer. Olha como termina a oração. E Deus lhe deu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Observe que Deus respondeu a oração de Jabes. Por isso que nós insistimos tanto para que você ore. Porque a oração move a mão de Deus. Aprenda isso. Não é a oração que é poderosa. Quem é poderoso? É Deus. Então como é que vamos lidar com essa dor? Como é que nós vamos lidar com esse sofrimento que nós estamos passando hoje? Clamando a Deus para que mude o nosso coração. Às vezes a gente ora pedindo para outra pessoa mudar. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar é meu coração. Ao invés de culpar os outros, olhe para você mesmo. Jabes poderia ter sido infeliz. Jabes poderia ter dito, meu Deus, por que minha mãe fez isso? Por que minha mãe foi escolher um nome ruim desse para mim? Jabes nem mencionou o nome da mãe dele. Ele agiu. E ele fez uma oração com 4 pedidos. Qual foi o primeiro? Deus me abençoa. Qual foi o segundo? Que eu seja próspero. Qual foi o terceiro? Preciso da tua presença, né? E qual foi o último? Me livra do mal, me dá a proteção. E no final da oração, Deus respondeu. Deus disse o quê? A Bíblia diz, o escritor da Bíblia diz, Deus respondeu. Deus deu o que ele pediu. Amém? Deus vai te dar o que você está pedindo, quando você mudar o seu coração. Ezequiel 36, versículo 26, o Senhor fala assim, vou dar para vocês um coração novo, vou tirar o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne dentro de vocês. Amém?